Olá, pessoal, mais uma vez aqui com um podcast, com um tema falando sobre mentalidade de sucesso. Estou com um convidado aqui maravilhoso, vocês vão conhecê-lo. E eu digo para vocês, já aproveitando, não esqueça de acionar os sininhos e principalmente compartilhe com os amigos, com familiares. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar em mudar a sua chave hoje, de você entender um pouco sobre o que é sucesso, de você sair desse quase da sua vida, que muitas vezes você está aí tentando fazer uma modificação e não consegue. Então, o meu convidado hoje é Daniel, né? Então, assim, Daniel, seja bem-vindo, que coisa boa você estar aqui conosco. Então, é uma satisfação. E eu vou deixar que você possa se apresentar. E desde já também já está aberto a outros podcasts. Seja bem-vindo, fique à vontade. Gratidão, meu amigo, muito obrigado. Jutânio me fez o convite para participar desse maravilhoso podcast. Um projeto muito bom que veio para impactar vidas, né? Transformar empresas e negócios. E meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou imagem e semelhança do Criador, sou um homem do bem, um homem que vem se dedicando cada dia mais a crescer e também a contribuir, a ajudar pessoas, né? A transformar os seus negócios, né? Seus casamentos, impactar vidas através da liderança. Eu moro em Ilhéus, tenho 30 anos e estou em Salvador hoje a convite de Jutânio para participar do JP Cast. Uau! Que coisa boa, pessoal, tá vendo? Então, isso é muito bom a gente compartilhar, a gente ter novas conexões, tá sempre aprendendo. E eu vou te perguntar, qual a sua mentalidade de sucesso, Daniel? O que é que você acha sobre uma mentalidade de sucesso? Na verdade, a mentalidade de sucesso é a pessoa ter uma vida sistêmica, né? A pessoa está sempre preenchendo todas as áreas da vida e está se atentando às coisas que não estão boas. Porém, não se frustrar com isso. Sempre falar, poxa, se isso aqui não deu certo, por exemplo, eu vou melhorar. Mas como que eu vou fazer isso? Fazendo desde si perguntas internas, né? Começando de dentro para fora. O que é que eu preciso melhorar como ser humano para alcançar esse tal sucesso? O sucesso, na verdade, é uma jornada contínua, que precisa de muita verdade e muita humildade para mudar. Isso. E o que acontece? As pessoas muitas vezes confundem sucesso ou com um cargo, ou com bens materiais, financeiro, ou com um relacionamento que às vezes parece ser muito bonito. Mas será que essa pessoa já se questionou se ela está tendo sucesso somente em uma área da vida e nas demais não está tendo? E é isso que acontece. Muitas pessoas falam, poxa, tá tudo massa, minha vida tá maravilhosa. Mas é uma historinha muitas vezes que ela está contando. Mas será que quando ela chega e deita a cabeça no travesseiro, realmente as coisas estão caminhando, está tudo bem? Ou é um sucesso de vitrine? Então, o sucesso é a pessoa, em primeiro lugar, conhecer a sua identidade, quem ela é. Como eu falei para vocês aqui, eu sou Daniel Ribeiro, eu sou imagem e semelhança do Criador e sou um homem do bem e que vem cada dia mais evoluindo, ou seja, é uma jornada. O sucesso, a jornada é o sucesso e não simplesmente no dia que a pessoa, um exemplo, a pessoa quer ganhar uma maratona. Será que o sucesso é só lá no dia da maratona? Mas e no dia da preparação? Será que essa pessoa foi feliz? Será que essa pessoa viveu aqueles momentos? Essa jornada para chegar até o dia da vitória? Perfeitamente. Então o sucesso vem de dentro para fora, tudo começa na mentalidade. Eu sou amado por Deus. Olha a oportunidade que eu estou aqui nesse mundo, em que tantas pessoas infelizmente às vezes perdem as suas vidas. Olha, eu estou acordando todos os dias, eu tenho gratidão por isso. Deus me fez perfeito. Eu tenho falhas, mas aos olhos de Deus eu sou perfeito. Então eu tenho uma vida de sucesso desde aí. Já começa com isso. E muitas vezes as pessoas se perdem, se frustram no meio do caminho, por quê? Se comparam muito com os outros, teve uma identidade destruída, porque desde a infância ali disseram que ela não ia dar certo, de que aquilo não era para ela. Então como é que essa pessoa vai enxergar o sucesso? As pessoas que têm a mentalidade de sucesso foram pessoas que foram fortalecidas lá na sua infância ou que, quando se tornaram adultos, buscaram fazer isso. Um exemplo claro, eu falo por mim, Jutânio. Sim, pode falar. Eu tinha uma vida, antes de começar os processos de coaching, né, de começar esse mundo de leitura de imersão, eu tinha uma vida muito disfuncional, em que eu achava que estava tudo bem, eu me achava o cara, mas era o cara ali da balada, sendo que as outras áreas eu estava contando uma historinha.
Então, é como eu falo hoje para as pessoas, eu estou no crescimento, estou na jornada, no caminho para o sucesso. Cada dia mais tendo verdade e humildade de quem eu sou, o que é que o Daniel precisa melhorar. Então, a partir do momento que você começa a fazer perguntas para si e a se enxergar como um ser humano amado por Deus, aí a jornada realmente começa a funcionar. E não a pessoa ignorar, ser orgulhosa, ser ignorante. Desse jeito não vai. Legal, muito bem. Você falou uma palavra aí bem interessante, talvez o público não conheça, e eu vou pedir que você possa especificar melhor, falar sobre uma vida sistêmica. Porque assim, para o coach, para o master coach, é tranquilo a gente entender sobre uma vida sistêmica. Mas quando uma pessoa do dia a dia vê falar em vida sistêmica, o que significa uma vida sistêmica? Perfeito, Jutânio. Vida sistêmica, na verdade, é a vida em que existem 11 pilares que são os principais que estão ligados na rotina do ser humano. Não significa que não exista mais, mas segundo os estudiosos, os principais são esses 11, que é como é que está a sua vida espiritual? Espiritual não necessariamente é a religião que você segue, a igreja que você segue, porque as pessoas também confundem muito isso. Eu sou de tal igreja e aí a minha vida tá beleza. Mas será mesmo que somente porque todo domingo, todos os dias da semana você está indo ali ao culto, à sua missa, frequentando a sua religião, as coisas estão dando certo? Mas, peraí, pode estar beleza aqui no meu espiritual, mas e como é que está o meu pilar parentes? Como é que está a conexão com as pessoas dentro da minha casa? As pessoas que fazem parte do seu convívio, que estão ali desde a sua infância junto contigo. Então, às vezes, eu posso ser ótimo cá dentro da minha igreja, servir, beleza. Mas e se eu não estou sendo bem no pilar parentes, que é outro pilar que faz parte? Então, espiritual, parentes, e aí vem o pilar filhos, né? Como é que está a conexão com os meus filhos? Né? Principalmente se eles são crianças. Será que eu estou dando atenção para esses filhos? Eu estou criando filhos emocionalmente fortes, filhos preparados para a vida de fato? Ou eu estou simplesmente focado em outras áreas, outros pilares que eu ainda irei falar, e eu estou ali perdendo as minhas crianças, os meus filhos, né, os adolescentes. Hoje, quantos adolescentes entram num caminho errado, no mundo do crime, né? Às vezes ali em algo que não tem os valores linkados com a sua família, porque simplesmente os seus pais ignoraram, porque ele ficou muito focado no pilar profissional, por exemplo. É importantíssimo todos os pilares das nossas vidas, mas eles têm que estar linkados. E aí vem um pilar também conjugal. Como é que está o casamento? Será que... Eu vejo que muitos homens falam o seguinte, Jutânio, e você é homem, e falam, poxa, eu sou o cara, eu trabalho, eu boto sustento na minha mesa, eu tenho filhos, eu dou dinheiro para minha esposa, eu passo cartão, mas espera aí, será que você é o cara mesmo? Você ama, respeita a sua esposa? Você cuida dela como mulher? Você valoriza ela como mulher? Você é um homem respeitoso com a sua esposa? Os seus filhos enxergam você verdadeiramente como um esposo para a mãe deles? É muito fácil. Exatamente. Muitos homens dizem por aí, eu sou o cara, bate no peito, e aí é convencido, fica chavecando mulheres, tem a sua esposa dentro de casa, fica indo para a roda de bar. Será que realmente ele é o cara? Será que o casamento tá feliz? Aquela mulher que conheceu ele, que ele prometeu 1000 maravilhas, mas depois que as coisas começam a fluir, começa a ignorar a sua família. Porque o ego vai tomando conta e ele simplesmente vai se achando que é o cara, porque ele está naquele ciclo vicioso com outros homens, outras pessoas que estão fortalecendo ele. E muitas vezes você pode estar seguindo um padrão que é do seu pai, que é da sua família, é das pessoas mais próximas de você. Continuando, fica à vontade. Perfeitamente, Jutânio, isso que Jutânio falou, são hábitos, né, crenças que, se elas não forem quebradas, vão continuar. E, sinceramente, é só essa pessoa que está assistindo esse podcast, ou pessoas que eu estou falando desses relatos, se questionar. Será que eu estou agradando a Deus ou aquele outro lado? Isso é um questionamento forte. Com Principalmente, certeza. eu falo isso principalmente para os homens, porque eu sou homem e eu já vivi de forma disfuncional e eu sei que essa vida não é legal.
E eu sempre, quando eu vejo os meus amigos, eu sempre falo com eles. Eu não posso obrigá-los, é claro. Claro. Mas eu falo, acorda, olha aqui como está a sua vida e de que lado que você quer servir. Porque só existe isso. Ou você serve de um lado ou serve do outro. Certo? E aí tem um pilar também social. Como é que você está socialmente? Você tem interagido com as pessoas, tem cuidado dos seus amigos, dado atenção para eles? Feito novas conexões. Novos aprendizados. Perfeitamente. Pessoas, lugares e ambientes. Aí, como é que a pessoa quer evoluir, quer crescer como ser humano, sendo que muitas vezes ela continua naquele ciclo. Aí reclama da vida, reclama das amizades, reclama que as coisas não estão dando certo, mas ela mesma não busca. Esses dias eu gravei um vídeo no meu Instagram que falava o seguinte, principalmente voltado assim para a área de liderança, né, para a área profissional. E eu fiz um questionamento. Será mesmo que aquele colaborador que está colando com um time ali que quer o atalho, que só quer o salário, que reclama da sua jornada, que reclama do seu líder, do seu chefe, e fica sempre ali na turma da reclamação, essa pessoa será promovida? Essa pessoa irá evoluir profissionalmente se ela continuar assim? Sendo que na empresa sempre vai existir. Sempre terá a turma ali, sempre não. É uma empresa que é bem seleta não, mas em muitas empresas, né, na realidade aqui do nosso país, existe uma turma que está sempre ali na bagunça, na reclamação, no atalho, e existe a mentalidade de sucesso. Pessoas que estudam a sua profissão. Digamos que eu sou um vendedor. Será que eu estou estudando sobre técnicas de venda? Estou pesquisando vídeo no YouTube? Até mesmo no horário de trabalho, às vezes a pessoa pode fazer isso. Mas só que muitos preferem estar ali só na brincadeira. Ou em redes sociais, que muitas vezes só passando um vídeo após outro. Né? Então, assim, o que é que você está trazendo de edificante para a sua vida? Né? O que é que você está contribuindo? É só uma troca também, Daniel. E também, principalmente, a questão da gratidão. Eu acho que nós precisamos ser gratos, não só no nosso trabalho, mas pela nossa família. Como você falou, de acordar de manhã, estar respirando e apto à oportunidade de novas habilidades, novas oportunidades que está surgindo ali todos os dias. Assim, você tem um dia hoje todo, você quer ser quem? Você quer ser um pobre miserável ou você quer ser uma pessoa de sucesso, com a mentalidade de sucesso? Perfeito. Faz todo sentido o que o Jutânio falou. Então, existem as escolhas. A vida está aí para escolher. Exato. Eu não estou dizendo que para João seja a mesma oportunidade que tem para Paulo, um exemplo. Eles são histórias diferentes. Tem pessoas que saem de lugares diferentes, de condições sociais. Mas, independente da posição que a pessoa esteja, se ela enxergar um horizonte, enxergar que existe um lado positivo da vida, das coisas, essa pessoa vai prosperar. Vai aparecer vários desafios, mas se ela for determinada, nós temos muitas histórias de sucesso no nosso país. Pessoas que saíram de condições ali que eram... tinha tudo para dar errado, mas essa pessoa acreditou em si. Ela teve a mentalidade de sucesso, mas ela teve a mentalidade de sucesso desde quando ela ainda estava nos desafios da vida. Acreditando nela, com certeza, e não acreditando no que os outros diz para ela. Porque assim é muito fácil o outro querer mandar e determinar os teus sonhos. Mas você realmente sabe o que você quer? Porque assim, quando a gente sabe o que a gente quer, é o que Daniel está falando. Essa mentalidade vai mudar e você vai conseguir chegar aonde você quer. E aí tudo muda. Perfeitamente. E aí existe o pilar saúde. Tão importante quanto os outros. Importantíssimo. Por quê? Principalmente o Jutânio, que é da área profissional de saúde também. Isso. Além de treinador, de coach. Jutânio tem mais autoridade ainda para falar sobre isso. Quantas vidas, Jutânio, você viu ali à beira da morte nos anos de hospital, nos anos de administração que você esteve? E quantas pessoas ali queriam voltar ao tempo e falar, poxa, eu queria ter feito tudo diferente. Hoje eu estou... a pessoa está morrendo com dinheiro, deixando a conta cheia ali para a família. Mas, ou não. Mas será que a história daquela pessoa foi uma história linda? Foi uma história que teve legado, que impactou, que abraçava os seus filhos, que dedicava um tempo, que às vezes trabalhava menos um pouco para passear com a sua família, com a sua esposa? Ou será que aquela pessoa está ali morrendo no arrependimento, rezando e pedindo perdão a Deus, sem saber para onde vai?
são as maiores dores, né, que a gente vê hoje. Exato. E o pilar saúde é importantíssimo. Por isso que é importante cuidar da saúde, né? Alimentação, treinos, exercícios rotineiros ali. E também, além do mais, um exercício físico e cuidar cada vez mais de si. Porque o seu corpo é a sua morada. Então, se a pessoa está cuidando ali da sua saúde, né? Está se dedicando, ela vai também estará conciliando com as outras áreas da vida, estará bem consigo e com o outro. Com certeza. E tem mais pilares. Você vai querer falar mais dos outros ou... Vou falar rapidamente, né? Isso. Porque nós temos um tempo também. E aí existe o pilar servir. Será que você está servindo ao próximo ou está sendo egoísta? Ou está contando aquela historinha? Até na formação que eu estou sendo um monitor, a treinadora falou o seguinte: muitas vezes você não precisa da desculpa de ter o dinheiro. Porque assim como hoje uma pessoa ganha um salário mínimo e não serve, no dia que ela ganhar 100 mil, ela também não vai servir. Com certeza. E quantas pessoas são assim? Porque se você não está preparado para o pouco, você também não vai estar preparado para o muito. E tem um livro que é falando sobre inteligência financeira, que fala sobre isso. Que se você achar 5 centavos e você não comemorar, então você também não está preparado para ter 5 milhões. Exatamente. Né? A gente tem que estar feliz por achar aquele dinheiro. E dinheiro é dinheiro, não importa se é 5. O importante é que toda hora você pudesse estar achando 5 centavos, R$1, R$5, imagine. Perfeito. E falando sobre isso, é impressionante, né? Lá na cidade que eu moro, na região sul, você sabe que teve fortes chuvas, né? Muitas pessoas sofreram, ficaram desabrigadas e eu abri mão até de muitas horas do meu trabalho ali, me dediquei, me entreguei nos projetos sociais e foi uma corrente linda. Então tinham pessoas ali que às vezes não tinham condição nenhuma dentro da sua casa, de pessoas, diretores de empresas, todos se uniram ali e fizeram uma corrente. Olha, quantas vidas, né, nós ajudamos. Mas isso é uma obrigação como ser humano, eu enxergo dessa forma. Exato. Jutânio, existe o pilar intelectual também. Isso. Que é importantíssimo, é um pilar que nós estamos muito inseridos. Exatamente. Cada dia mais. Jutânio tem as formações dele, como eu disse, eu também tenho. E é um pilar importantíssimo, porque quando a pessoa não fortalece o seu intelectual, ela simplesmente será mais uma na manada, pelo mundo, pela vida. Por quê? Se a pessoa não vem se atualizando, não vem conhecendo, estudando sobre ela e sobre a sua profissão, sobre o que ela faz, ela vai ser uma pessoa sempre comandada pelos outros. E aí vai ficar sem entender. Poxa, eu só tomo porrada da vida. Mas eu não me fortaleço intelectualmente. Eu não busco evoluir como ser humano. Isso. E quando você busca o pilar também intelectual, você está aprendendo, você está se permitindo a descobrir coisas novas. Você está se permitindo a ter uma compreensão melhor sobre a vida e quem é você nesse planeta. E coisa que as pessoas não querem. As pessoas hoje, elas preferem comer churrasco, tomar cerveja e escutar música, escutar um pagode, tá tudo bem. Não sou contra nenhum tipo de música, nenhuma questão do pagode, nem um churrasco, nem a cerveja. Mas assim, qual é a moderação que você tem? Você busca isso, o quanto que você busca também o intelectual? Você busca também o pagode, a cerveja, o quanto que você busca estar com sua família? Você busca tudo isso, o quanto que você cuida da sua saúde e sabe o que é que você está fazendo para manter um corpo saudável por mais tempo? Então é isso, Daniel. A gente percebe que as pessoas preferem viver um tipo de vida e achar que é daquela maneira e não mudar a mentalidade. Dizer assim, eu posso muito mais. Eu tenho necessidade de ter um potencial imenso a ser trabalhado, a ser desenvolvido, mas eu prefiro viver como medíocre. Eu prefiro viver achando que só um dia após outro é ir só para o trabalho, voltar para casa, fazer os afazeres e é somente isso. A vida pode ir muito mais além. Além da gente ajudar nós mesmos, a gente pode estar ajudando também a outras pessoas. É como se diz Shakespeare, né? Ele diz assim, uma mente expandida jamais volta ao normal. Então assim, depois que você aprende, você aprendeu, diz assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque você jamais vai ser aquela pessoa inocente
ou aquela pessoa que seria tão manipulada por falta de conhecimento, por falta de saber realmente quem é você e ser transformador na sua vida e na vida da sua família. E aí eu quero que você falta mais dois pilares, Isso, que é exatamente. uma grande dor da humanidade ou daquelas pessoas que também não buscam também o intelectual, que é o Exato. financeiro, né? Isso, Quantas financeiro. dores. Quantas dores, né? Quantas vezes você ouviu na infância de que você não podia ter aquilo, que o seu pai, a sua mãe dizia que não podia comprar e de fato não podia, mas só que isso fez com que gerasse dores em você e que você aprendesse que isso era normal. E sendo que não é normal, né? Hoje, será que é normal você não poder oferecer uma qualidade melhor de vida para si e para o seu filho, para a sua família, né? Será que é normal você, todos os dias ali, trabalhar praticamente os 30 dias do mês e não ter nem, muitas vezes, como desfrutar de um momento, de fazer um passeio, algo que você queria? Então, as pessoas romantizam muito a pobreza, acham bonito. E eu já fui assim, Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu não sou um cara orgulhoso e as minhas dores eu deixo expostas, as dores que eu deixei para trás também. Porque isso é evoluir como ser humano. Com certeza. E será que realmente eu nasci para levar uma vida ali regrada e sem ter uma oportunidade de crescer, de evoluir como pessoa? Ou eu vou buscar uma vida melhor, uma vida de crescimento e que quando eu começo a ganhar mais, a crescer mais, a prosperar financeiramente, a ter educação financeira, eu irei ajudar também outras pessoas. Então, olha como os pilares são linkados, gente. Não existe desculpa. Não é eu nasci assim, eu cresci assim, tá beleza. Eu sei, tá tudo bem. Tem gente que quer ficar dessa forma e eu respeito. Claro. Mas tem Tá pessoas tudo também que bem. estão algemadas, estão com dores e precisando se libertar nisso. Mas falta uma pessoa que a incentive, que ensine a desenvolver nessa área. Eu agora, nesse momento, eu venho participando de um curso de mentalidade financeira. Um grande amigo que é lá da cidade, ele é treinador também. E quantas coisas que eu venho aprendendo que eu não fazia nem noção. Porque a mídia não vai te contar isso. Os seus Não. amigos do Instagram não vão te contar isso. Os donos das maiores plataformas não vão te contar isso. Porque é com isso que eles lucram. Claro. Então, tá beleza. É como o Jutânio falou, a vida é feita com limites. Né? Limites não, é feita com saber dosar. Não precisa você ser desesperado em uma área e fazer somente ali e esquecer das demais. Leve a sua vida. Curta com a sua família, curta com seus amigos, faça seu churrasco, mas tudo na medida do possível de forma saudável. E aí Exatamente. as áreas vão começando a se linkar e você vai levando uma vida diferente. Aquela vida que você olha para o próximo, para o seu vizinho e você fala, poxa, aquela pessoa tem uma vida tão boa, tão fortalecida. Por quê? Porque ela sabe preencher em cada cantinho, em cada área. Exato. E aí vem o pilar emocional, né? Que Exato. também é um dos grandes pilares que ele pode abranger todos esses outros pilares, porque você pode ter tudo, mas se você não tiver esse conhecimento sobre você e começar a entender como é que você funciona, você vai ser aquela pessoa que não vai se dar bem no relacionamento, não vai ser bom no trabalho, você não vai conseguir juntar dinheiro, você não vai estar bem na família, em lugar nenhum, porque você nunca vai estar preparado a viver com o outro, né? Perfeito. Quantas pessoas preferem de repente viver até com animais porque o animal ele não fala, ele não reclama e o ser Exatamente. humano vai dizer não gostei, não é assim e você não está afim de escutar isso. E aí de repente a pessoa acaba chegando até uma certa idade sozinho, sem nenhum relacionamento, sem nada fixado na vida dele, que principalmente o lado familiar, entre outros, porque ele não tem controle emocional, ele não sabe como ele controlar isso. Exatamente. Perfeito essa área que o Jutânio falou, né? A nossa área emocional, na verdade, que inclusive o nosso podcast de hoje está falando sobre a mentalidade de sucesso, né? Sobre Isso, a pessoa ter uma mentalidade ali diferente, fora da massa, da manada, é justamente essa. As outras áreas, para elas terem sucesso, eu tenho que estar bem emocionalmente, eu tenho que cuidar de mim, entender qual foi o sentido de eu vir nessa terra, né? Quais são os meus legados aqui?
E são legados em todas as áreas. Porque quando a pessoa fala muito, ela toca muito no ponto de um legado, às vezes ela pode estar focando somente em um pilar. Mas se o meu legado é ser CEO de uma grande empresa de tecnologia, um exemplo, eu vou focar muito naquilo e a probabilidade de conseguir é altíssima. Mas e as outras áreas que nós falamos? Então, profissionalmente vai estar bom ali, né? Inclusive, eu falei do profissional no início, né? E depois nós não tocamos no assunto. E profissionalmente estarei bem, mas e o emocional? Exato. Porque alcancei aquela minha meta, aquele meu objetivo. Eu queria muito aquilo, emocionalmente eu queria, né? Intelectualmente, de repente, eu treinei, cheguei naquele objetivo, mas o emocional começa a ficar abalado, porque você começa a sentir falta daquelas pessoas que deveriam estar ao seu redor, você começa a sentir falta de um contato humano, a pessoa começa a sentir falta de outras áreas da sua vida. Então, nós temos muitos exemplos hoje de pessoas que têm o seu emocional abalado, a pessoa tem uma conta bancária cheia de dinheiro, que é muito bom, como eu falei, sem dinheiro não há poesia. E também tem pessoas que não têm nada na conta e esse emocional está abalado, tanto de uma quanto da outra, porque essa pessoa não teve um controle. Ela não teve uma mentalidade de sucesso, de entender que a vida é feita de pilares e que terão desafios. E é justamente nos momentos de desafios que você tem que ser emocionalmente forte, que você tem que ter verdade e humildade de buscar ajuda do próximo, de livros, vídeos, cursos, da sua família, aquelas pessoas que estão contigo. Então, digamos um exemplo, eu fiquei chateado com algo, eu estou emocionalmente muito triste. Eu vou me trancar aqui no mundo, eu vou buscar ajuda das pessoas que me fortalecem, dos meus irmãos, dos meus mentores, né? De repente, um líder religioso, tendo cuidado, é claro, com o direcionamento que ele vai te dar. Mas se você tiver orgulho, prepotência, você ficará emocionalmente cada vez mais destruído, destruída, e as pessoas não vão poder te ajudar, só se você quiser buscar ajuda. Exatamente. E aproveitando, pessoal, já que a gente está aqui falando sobre essa mentalidade de sucesso, eu vou contar uma historinha para vocês. É assim, do ano de 2013 até 2016, eu fiquei na gestão tanto do SAMU quanto do hospital da cidade de Santa Inês, que era o Hospital e Maternidade Maria Leandra, com X funcionário, com a quantidade de pacientes constantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as conferências de saúde. E as conferências de saúde é para poder, tem tanto municipal, tem estadual e tem a federal, né? É a nacional. E aí o que acontece? Existe de 4 em 4 anos e é onde as pessoas sentam ali para discutir a direção dessa saúde. O que é que a gente precisa melhorar em cada município, o que a gente precisa melhorar no estado, o que é que a gente precisa melhorar nessa instância nacional. E aí eu te digo, existem pessoas, tanto da área da saúde quanto pessoa, cidadão comum, ele não entende, ele não sabe. Mas aí quando chega o momento de algum familiar dele, ou ele, ou um filho, uma mãe, um pai, está doente, que chega até o hospital, numa emergência, eles se desesperam. É gente chorando, é gente se jogando no chão, é pedindo que possa transferir para uma unidade de terapia intensiva, para um local maior, um hospital com mais equipamentos. E aí a gente pergunta, essa pessoa viveu onde? Estava onde? Então, ele viveu a vida inteira acreditando como se nunca fosse precisar, não conhece como é que funciona a saúde do seu próprio município, e no momento que tem alguém doente, eles querem que tome uma providência, eles querem que resolva. Mas assim, como é que resolve que você não entende como é que funciona? Tem uma regulação, como é que funciona essa regulação? Então, será que você vivendo dessa maneira, você está tendo uma mentalidade de sucesso? Como é que você vive em um local e você não sabe como é que funcionam as coisas daquele local? Como é que você vive num país e você não conhece as leis que regem, principalmente em relação à saúde? Qual é a lei orgânica da saúde? Eu pergunto para você. A gente aqui, será que você vivendo dessa maneira, você está tendo a mentalidade de sucesso? Ou você tem dinheiro suficiente para você, quando precisar, ir a um consultório particular ou numa emergência particular e pagar X por aquele atendimento e tudo ficar resolvido ou não? Então assim, gente, se a gente precisa, a gente tem que começar a dar os primeiros passos
né? Perfeito. Então, Daniel, em questão de dar os primeiros passos, eu sei que você já falou aqui, mas só Claro. para lembrar para as pessoas, como é que a gente pode fazer essa mudança para ter essa mentalidade de sucesso? Começar a dar os primeiros passos, começar a entender, porque assim, só para ajudar na sua resposta, para se fazer, uma criança, ela nasce e ela tem uma história de vida. Ela tem todo um processo de Perfeito. amamentação, Perfeitamente. ela tem o processo do desfraude, de sair da amamentação e ir para comer alguma coisa sólida. Aí começa a engatinhar, depois ela começa a andar, começa a balbuciar as primeiras palavras, depois ela consegue falar. Então, assim, tem o primeiro dia de aula, e aí quando vê, tá todo o processo novamente, de uma pessoa adulta, namorando, casando e tendo os próprios filhos, né? Perfeitamente. Então, olha que maravilha. E aí, eu digo, você, né, extraordinário, que quer fazer uma mudança na sua vida, o que é que você precisa fazer? Vamos ver o que Daniel pode estar te orientando? Perfeitamente. Esse ciclo que o Jútânio falou é um ciclo perfeito da vida, né? As crianças nascem, lógico, ali através a mãe dá luz para o filho, né? Uhum. Foi algo combinado ali entre os pais ou não. E através daí, essa criança já começa a ter os sentimentos desde a barriga. Com certeza. É um ciclo perante a natureza, né? Aos olhos de Deus, com a criação de Deus perfeito. Perfeito. Mas só que muitas vezes o homem, na maioria das vezes, infelizmente, não sabe como conduzir. E por isso que existem pessoas emocionalmente abaladas, destruídas. E aí o que acontece? Hoje, digamos que você ainda não esteja acessando a mentalidade de sucesso. Eu vou começar do adulto e vir até a infância, beleza? Beleza. Um exemplo, um adulto hoje que está passando por desafios, por problemas. A primeira coisa que ele deve fazer é se questionar. Porque isso parece algo muito... banal, né? Não, e assim, Jútânio, por exemplo, que besteira que você está falando, se questionar. Mas, peraí, mas se você faz isso... De tudo que acontece de errado na sua vida, você se questiona se está andando pelo caminho certo ou errado ou só fica reclamando. Porque a reclamação não adianta de nada se você não fizer perguntas para si. Será que eu realmente estou sendo a pessoa de sucesso que eu digo que sou? Ou eu tenho fraturas nessas áreas que são essas e essas, que na verdade você sabe das respostas. Ou dificuldades, né? Ou dificuldades, e você na verdade só ainda não evoluiu porque você se sabotou e teve medo de fazer esse questionamento para si, ou você simplesmente está levando no modo deixa a vida me levar. E aí é o seguinte, comecei a me questionar, Daniel, a minha vida hoje está faltando o quê? Quais são as áreas que eu tenho que fortalecer? E aí isso é uma tomada de consciência. Trazer consciência. Exatamente, que você começa a perguntar para si o que precisa melhorar. E que, de fato, a sua vida não é de repente essa vida só do Instagram, essa vida só do post, essa vida só dos shows, das baladas, que sim, é legal, são coisas bacanas, mas a vida não se resume a isso, a vida vem através do ser em primeiro lugar. Então, será que eu estou sendo? Primeiro eu tenho que ser como ser humano, para depois ter e fazer. Exato. E aí, se eu sou o primeiro, não tem como essa mentalidade de sucesso não vir. Então, um exemplo, a pessoa começa a se questionar, ela começa a ajustar as rotas da vida dela e fazendo coisas certas, e aí eu começo a ter posicionamento. Traz luz. Luz. Se traz luz, traz mentalidade, traz mudança. Então, questionamentos, autoquestionamentos, né? O que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso mudar como filho? E aí, a consciência, e começa a ação, né? Fez os questionamentos, começa a agir. E aí começa a mudar os ambientes e pessoas, porque elas são determinantes para o sucesso ou para o insucesso. Legal. O exemplo que eu dei da empresa, se eu quero evoluir profissionalmente e isso está me abalando emocionalmente, eu tenho que mudar os ciclos dentro da empresa. Eu tenho que mudar pessoas, lugares e ambientes. Pessoas, lugares e... que são, né, as pessoas que eu tenho acesso, que são pessoas que têm uma mentalidade de sucesso ou não, ambientes prósperos, ambientes saudáveis, lugares bons e conhecimento. Pessoas, lugares e conhecimento. Ou seja,
Se eu acesso novas pessoas, pessoas que querem crescer, ou pessoas que já estão lá no topo, que elas também ajudam, eu vou falar já já sobre isso. Ambientes bons, não estou falando necessariamente que você precisa já acessar um ambiente que não seja ainda financeiramente acessível a você, mas existem ambientes bons para a sua realidade. Ambientes bons que eu digo são ambientes que têm pessoas do bem, pessoas saudáveis. Então, pessoas, lugares e conhecimento. Estudar sobre a minha área, estudar sobre o meu ser, buscar livros, palestras, tantas coisas gratuitas no YouTube, conteúdos de altíssima qualidade, e as pessoas ainda ficam dando desculpa de que não consegue sair do lugar. Então, eu me questionei, trouxe consciência, eu começo a ser seleto nas minhas amizades, a romper com pessoas que não estão ligadas aos meus valores. Aí eu começo a ter uma mentalidade de sucesso. É uma sementinha que será plantada, não é simplesmente do dia para a noite a mentalidade de sucesso aparecer. E uma coisa, você homem, você mulher, você cidadão, você extraordinário, você entendeu o que Daniel falou aqui, porque assim, quando você começa a plantar essa sementinha, não é só você que transforma, meu amigo e minha amiga. Você transforma o mundo, você começa a transformar você, a sua família. E isso a gente chega a um ponto de entender, Daniel, que até os 7 anos a criança ela vai aprendendo de tanto o pai dizer, ou a mãe, tá certo, tá errado, é assim, não, não. Depois disso, ela vai aprender por observação. Então assim, você é aquele pai que está dando exemplo para o seu filho dos 7 aos 14. Você é uma mãe que está dando exemplo, ou você mente, ou você corrompe, fica persuadindo. Então, assim, como é que é? Como é a sua questão também emocional? Perfeitamente. Isso tudo conta, porque assim, se você quer filhos saudáveis, você tem que ser saudável. Então, assim, se você quer um filho extraordinário, você tem que ser extraordinário, porque ele vai começar a te observar e não ele vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Então, onde foi o que a gente falou? Seguindo padrões. Então, assim, qual o padrão que você segue para dar exemplo para os seus filhos e fazer a mudança na sociedade? Uma coisa que Daniel falou, ter filhos saudáveis, ter filhos sadios, melhorar uma sociedade que a gente vê aí doente de várias coisas, a gente pode citar aqui várias coisas, mas você pode começar a fazer essa transformação. E não importa onde você mora, não importa onde você está, você consegue fazer essa transformação. E lembrando, não é o outro, não é o governo, não é o prefeito, não é o vereador, não é seu pai nem sua mãe. Tem que começar por você. Perfeitamente. Você trazer essa responsabilidade para você, porque a partir disso aí, outros vão começar a observar o seu comportamento e de repente também fazer o quê? Fazer essa modelagem de estar vendo você fazer o melhor pela sua vida. Perfeitamente, Jotânio trouxe pontos aqui cruciais, né, perfeitos, porque ele falou de mais um ponto que na verdade eu não tinha nem linkado para a mentalidade do sucesso, e que é um dos chaves e básicos, né, a autorresponsabilidade. Exatamente. É muito fácil a mãe cobrar do filho, o pai cobrar do filho que o filho chega com a nota baixa, tira a nota baixa, que brigou na escola, mas eu ainda não tenho filhos, mas eu falo com autoridade sobre isso. Será mesmo que essas notas que o seu filho está tirando não está refletindo sobre o seu comportamento dentro de casa? A própria criação dele, quem né? Quem foi meu pai e a minha mãe na escola, intelectualmente, para estar me cobrando isso? Nunca, né? Pegou um jornal para ler, não pega um livro. Será que não existe confusão dentro de casa? Vai estudar? Aí se essa criança, né, que essas memórias do 0 aos 12 anos, se elas não forem quebradas, reprogramadas, ela levará por toda a vida e repetirá o hábito dos pais, aquelas confusões que ele viu dentro de casa, ele vai descontar a raiva dele no coleguinha. Com certeza. E é um ciclo que tem que ser quebrado, Jotânio. E Perfeito. É justamente um desafio muito grande, principalmente para as nossas profissões. Nós enfrentamos, digamos, uma batalha muito grande aí, porque ficam pessoas se unindo, criticando, falando mal, mas elas não trazem ajuda, elas não trazem solução, elas não buscam melhorar como ser humano. Se você observar as pessoas que mais ficam criticando na internet com discurso de ódio, seja com a profissão do outro,
ou com a posição política que seja, são pessoas que estão emocionalmente fracas, que não têm uma mentalidade de sucesso. Então tá por trás ali do computador, falando mal do outro, criticando, mas como é a vida daquela pessoa? Então eu vejo que tem muito isso. As pessoas vêm criticando coisas que nem conhecem, que são novos conteúdos que vêm trazendo acesso e libertando, e essas pessoas que criticam muitas vezes estão presas a bolhas, estão presas à mídia, que tudo que quer vai empurrando, e a pessoa não tem nem consciência do que ela está vendo, fazendo, sentindo, né, ouvindo. Perfeito. E com isso também a gente tem que trazer uma reflexão. Eu peço para você que está assistindo, faça uma reflexão. Quando a gente vê alguém falando demais de uma outra pessoa, a gente já tem que ficar com uma pulga atrás da orelha. Diz assim, ela está se baseando em quem mesmo para ela poder estar falando do outro desse jeito? Ela está baseando realmente no outro? Mas eu digo para você, a gente tem vários autores que falam que quando a gente está falando do outro, e dependendo da forma como a gente está falando, de repente, porque você está se espelhando no outro, ou de repente você está falando de você mesma, ou de você mesmo. Você está falando do outro, achando que está falando do outro, mas você está falando de você mesma. Exatamente. Porque a tua régua, a forma de você mensurar, de medir o outro, é a partir das tuas concepções, a partir dos teus padrões, a partir das tuas crenças. Então, você não está falando do outro, você está falando de você mesmo, você está falando de você mesma. Então, assim, reflete, vamos refletir a partir do momento que a gente começa a falar, até para pessoas que estudam, que buscam, porque ele já vai dizer assim, nossa, será que ela se olha no espelho? Porque ela deve estar falando, ele deve estar falando dele mesmo, não está falando do outro. E eu te digo mais isso, que eu estou sempre batendo aqui, viu, Daniel? Quando a gente fala do outro, ou quando nós falamos de nós mesmos, a gente não está falando de nós mesmos. Porque na maioria das vezes a gente tenta também ter uma imagem para agradar o outro e para mostrar para a sociedade que a gente é de tal maneira que não é a gente. A gente só está, de uma certa forma, representando um personagem. Perfeito. O que é você mesmo, o que é você mesma, está dentro de você. É sua essência lá, que você sabe o quanto que você tem carência, o quanto que você tem dor, mas você deixa para você e você faz um esforço imenso para fazer, sabe o quê? Para guardar e principalmente ter esses dois tipos de personalidade. Um que se apresenta para a sociedade e um que você guarda para dentro de você mesmo. E que você, no momento que pode, você traz ela à tona, traz esse personagem à tona. Mas você faz um esforço tremendo para poder fazer o quê? Para poder manter esses dois personagens. Então, assim, quando você for falar de alguém, pense, reflita, porque você não vai estar falando da pessoa, você está medindo ela por você mesma. Então, assim, olha que chave mudou hoje na sua vida. Perfeitamente. Parabéns, Jutânio, pela colocação. E é outra coisa que faz parte da mentalidade do sucesso. Quando você começa a se afastar, ou você para de ser também, porque a gente fala muito do outro, né? Vamos trazer um pouco da autorresponsabilidade. Digamos um exemplo, quando eu paro de falar mal do outro, quando eu paro de buscar coisas que não são boas, quando eu paro de ficar no meio daquela manada, da massa, eu estou ativando a mentalidade do sucesso, porque eu sou autorresponsável pela minha vida. Ninguém está me algemando e me obrigando a ficar naquele meio. Perfeito, então, isso se mesmo. Daniel começa a se questionar, poxa, eu tava falando mal do outro, mas se eu quiser ter uma mentalidade de sucesso, será que eu vou conseguir alcançar essa mentalidade tendo essas atitudes que eu estou tendo? Se não está cuidando da tua vida. E eu falo com propriedade, quem é maior de idade sabe quando está errando, sabe o que está fazendo de errado, os meios que estão inseridos. Poxa, uma pessoa já é grande, né? Digamos, já tem lá seus 27 anos, e aí continua, um exemplo, tá sempre naquela vida miserável ali, de uma rotina que sempre se repete. Droga, bebedeira, violência, acessando conteúdos pornográficos, um bando de coisas ruins, a frequência tá cá embaixo e a vida da pessoa tá miserável, ela tá gritando por socorro, mas ela primeiro tem que se libertar para outras pessoas ajudá-la. Não assume que tem uma necessidade. E Jutânio, é muito triste porque nós estamos perdendo os nossos jovens. A nossa juventude tá ficando adoecida e estão botando isso tudo como normal, irmão.
Com certeza. E aí, será que isso é normal? Será que é normal esse jovem que está se prostituindo, esse jovem que está esquecendo da sua família, abandonando de mal dos irmãos, dos pais? Isso é uma vida que só está agradando a coisa ruim. E não a um Deus que fez você imagem e semelhança. Com certeza. E do que a gente está falando, Daniel, foi o que a gente já bateu bastante aqui na tecla, que você não está olhando para a sua mentalidade de sucesso. Você não está olhando para esse ser extraordinário que você é. Você está acreditando que você é o que a mídia, o que teu pai falou, o que tua mãe falou, o que teus colegas falam que você é. Mas você é muito mais do que eles estão dizendo de você. Você é extraordinário. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Para isso, respeitando seus valores e também na ética, né? Porque acho que a ética está acima dos valores. Porque quando a gente fala em ética, a gente fala em nível universal. E valores é o que você tem, é seu aprendizado, é o que você acha que você é. Então, assim, a gente tem condição de ter uma vida melhor a partir do momento que eu acredito que eu posso. Agora, para isso, tem que te descortinar esse véu que está nos teus olhos. Porque te ensinaram a acreditar em uma realidade que não existe e que você pode fazer muito mais. Um exemplo que a gente vê disso, diz que a NASA também já fez uma publicação em relação às próprias abelhas. Elas, pelo formato do corpo, pela aerodinâmica delas, elas não seriam capazes de voar. Só que as abelhas não sabem. Imagine. Então você pode ser uma abelha que talvez não pudesse voar, e não voa porque você não sabe a possibilidade que você tem de voar. Perfeito. Então, pense nisso. Se as abelhas soubessem que elas não poderiam voar, elas seriam simplesmente um ser que ia ficar o tempo inteiro ali, mas não voaria. Mas por elas não conhecerem que elas não podem voar, elas voam com um corpo grande, com as asas do tamanho que são, mas elas conseguem fazer seu voo e se mantêm até hoje. A quantidade de seres humanos que tem aí, que eles não acreditam e não sabem do seu potencial. E que poderia estar usando, mas não usa, porque foram acreditados a achar que eles são do jeito que são. Perfeitamente. Perfeito esse exemplo que Jotânio teve. Quantos diamantes que deveriam ser lapidados, né? Quantas pérolas que deveriam... quantas ostras que na verdade se abrissem ali descobririam que era uma pérola. Eu até fiz um post desse no meu Instagram. E isso não é só eu e Jotânio que está dizendo, não. A própria palavra de Deus que fala da vida e vida em abundância. Então, poxa, você não é o que disseram que você é. Você não é. Você é um ser humano que nasceu para dar certo na vida, para ser amado por Deus. Se todas as pessoas ativassem o seu potencial, o mundo era um lugar onde não existiria miséria, Jotânio. Com certeza. Porque, poxa, cada pessoa tem a sua importância para o mundo. O CEO tem a importância, o liderado tem a importância, a pessoa dos serviços gerais tem importância, né? Todas as pessoas têm importância no mundo. Somos todos seres humanos. Somos todos seres humanos, mas só que muitos se limitam porque disseram isso desde a infância. E quem se acha demais, licença aqui, Daniel, é porque também tem uma crença que é uma crença limitante. Ele acha que ele é demais porque ele tem algo. E você não é melhor porque você tem dinheiro, ou porque você tem um carro melhor, ou porque você tem uma casa ou uma fazenda. Você tem um avião, né? Você tem uma ilha. Você é demais porque você é um ser humano. E quando a gente coloca em nível de ser humano, não importa se você tem uma ilha ou se você tem uma casa simples. Você é o ser humano e você tem que ser valorizado pelo que você é. E nós somos extraordinários. E é isso. Eu sou um homem que eu acredito em pessoas, Jotânio. Eu acredito que, por mais que hoje você não esteja ainda ativando a mentalidade de sucesso, a pessoa esteja passando por um desafio na vida, ela com certeza é capaz e pode mudar a própria história e a história de muitas outras pessoas. É por isso que eu tenho muita felicidade em fazer parte dessa profissão. Essa profissão que eu tenho, Jotânio, como colega. Nós temos muitos outros colegas e que está cada um na sua cidade, no seu estado, impactando vidas. E eu não ligo mais hoje. Antigamente, quando ainda não tinha essa identidade totalmente revelada, eu ficava preocupado. Poxa, mas eu estou fazendo um post aqui e tem gente que está me criticando, tem gente que não está gostando, mas eu não estou nem aí se você não gosta.
Eu respeito você, mas eu também quero que você me respeite. Porque eu sei da importância do meu trabalho. Eu sei das vidas que eu venho impactando, de pessoas que eu já ajudei, de casamentos que já foram restaurados. E isso eu posso comprovar. Quem realmente tem resultados para dar, comprova, não fica só dizendo. E eu tenho comprovação para isso, então falo com tranquilidade, Jotânio também. Então podem apedrejar de repente a nossa profissão, nosso negócio. Mas nós temos um Deus vivo que está sempre nos protegendo, cuidando de nós e que nós sabemos a missão, o propósito que nós viemos aqui na Terra. Para ter essa mentalidade de sucesso e também ajudar outras pessoas a ativar. Uau, é isso mesmo, Daniel. E eu digo para você, gente, assim, que se a gente quer fazer alguma mudança, a gente tem que dar o primeiro passo. Tem hora que as pessoas, Daniel, elas vivem uma vida tão cheia de peso, de mágoas e de abusos. Exatamente. Que elas não acreditam no seu próprio potencial, não acreditam na mudança da sua mente. E eu convido vocês a conhecer a metodologia, tanto do analista comportamental, muito corporal, bom, como também a metodologia do coach, a qual a gente utiliza, que é principalmente essa da inteligência emocional. Conheça, antes de criticar, conheça, né? E mais uma coisa, pra gente aqui foi assim, uma satisfação você estar aqui presente nesse podcast. Somou com certeza demais na vida de quem está assistindo esse podcast e principalmente para aqui, para o JP Podcast. Maravilha. Então assim, as portas estão abertas. Então assim, esse é o primeiro de muitos, se você quiser. Então assim, muito obrigado. Perfeito. Então assim, foi perfeito nossa conversa aqui, nosso bate-papo, esclarecedor para muita gente. E eu quero que você deixe agora suas considerações, né, em relação a tudo isso que a gente falou. Se você quiser dar algum recado para as pessoas de maneira positiva, de transformadora, porque é esse nosso trabalho, é transformar vidas. E o que Daniel falou, eu vou dizer uma coisa, a transformação maior, independente da vida de qualquer pessoa, é a transformação nas nossas vidas. Porque tanto ele quanto eu e qualquer outro coach, qualquer outro master coach, a gente sabe como a gente vivia. Então, assim, se a gente quer mudar alguém, primeiro a gente muda nós. Exatamente. Então, para depois a gente querer ajudar uma outra pessoa. Então, a primeira vida transformada é a nossa, impactada a da nossa família. Então, Daniel, muito obrigado pela sua presença e fica à vontade para suas considerações. Gratidão a Jotânio, né, ao JP Podcast, que está, graças a Deus, impactando muitas vidas. Fica aqui em Salvador, mas está a nível mundial, né? Está na rede mundial de computadores. Com certeza. Pessoas maravilhosas já vieram aqui, vem muito mais, tem muitas coisas boas, é um projeto incrível. E a mensagem que eu tenho final para deixar para vocês é o seguinte: nós falamos sobre tudo isso. Isso não é só eu e o Jotânio que está dizendo, é tudo comprovado cientificamente. Com Existem certeza. livros para todas essas áreas. Independente da sua profissão, você terá conteúdos de altíssima qualidade para achar na internet, tanto pago quanto os gratuitos. E é isso. Falando sobre a mentalidade de sucesso, que eu falo é: não desista. Não desista dos seus projetos, da sua família, do seu sonho. Não desista da sua história e de quem Deus trouxe você aqui para ser. Eu sempre falo isso, é o mais importante. Nos momentos que eu estou passando por algo desafiador na vida, eu falo: poxa, mas olha a oportunidade que Deus me trouxe aqui. Ele morreu na cruz por mim e por milhares de pessoas. Então, se eu me amo, eu amo o próximo. Eu amo aquela pessoa que de repente até falhou comigo, ou eu mesmo também falhei com ela, que eu sou um ser humano. Mas ter a mentalidade de sucesso é isso, é se enxergar como amado por Deus e você crescer e ajudar outras pessoas, é crescer e contribuir. Isso é uma mentalidade do sucesso. Então, tenha humildade. Questione-se o que você precisa mudar e com certeza as respostas começarão a aparecer e você não desistirá. Então não desista. Não desista do que você nasceu para ser. Que com certeza Deus já tem um capítulo escrito para você aí, para sua história. Cada pessoa aqui no mundo tem um legado de sucesso para deixar. Uau. Obrigado. Gratidão, Jotânio. Beleza, brigadão.
E aí, gente, aproveitando mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, dê aquele like, compartilhe com os amigos e principalmente, né, seja esse extraordinário que você é. Pense nisso. Então, assim, ao invés de focar no problema, foque na solução. Seja extraordinário a cada dia. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.